Bom dia. Bom dia. Vamos falar hoje de Sukkot. Por que a gente come no Sukkot? Para lembrar a época que ele Deus passaram. mandou. Boa. Você não tem como errar com essa. Não é para lembrar a época que ele passaram. Boa. Então, Hashem mandou, parte integral da mitzvah. Então, é interessante que nessa mitzvah não basta você falar Deus mandou. Eu fiz porque Deus mandou. Deus mandou você sentar com a intenção de lembrar que Hashem protegeu a gente com as nuvens da glória, fez para a gente Sukkot que a gente saiu de Mitzrayim. A maioria das mitzvot, se você faz a mitzvah, mesmo sem nenhuma intenção, você foi lá, alguém te colocou o tefilim na tua cabeça, você cumpriu a mitzvah. A mitzvah da Sukkah faz parte integral de você fazer porque Deus mandou, mas Deus mandou você lembrar o porquê da mitzvah, diferente de outras mitzvot. Que faz parte, claro que é importante ter a kavaná, mas aqui faz parte integral da própria mitzvah. Então, na verdade, eu comentei no shiur à tarde, não sei se você estava aí, Yosef Shai, que tem uma discussão na Guimará, por que a gente senta na Sukkah. A Torá fala, você senta na Sukkah porque eu coloquei, vocês sentaram na Sukkah quando saíram do Egito. Qual Sukkah? E aí é estranho, na verdade, toda a história de Sukkot é muito estranha. Pesach aconteceu em Pesach. Pesach, a gente leu o livro inteiro de Êxodo, conta pra gente a saída do Egito, os milagres, deserto, etc. Não tem nada, nenhuma história contando de algum milagre fora do comum que aconteceu. Olha, o povo estava lá e precisava, e Deus salvou, e veio pragas. Não, tudo bem. Deus está escrito que vai lá, senta na Sukkah, que eu coloquei vocês na Sukkah. Não está nem escrito, não tem nenhuma introdução para essa história. E o que tem a ver agora no meio de Tishrei você colocar essa festa para lembrar a saída do Egito? A saída do Egito foi quando? Na época de Pesach. Então faz a Sukkah em Pesach. O problema vai ser para aqueles que comem na chuva, na Sukkah, e fazem questão de não molhar a matzá. Não sei como queriam fazer. Mas é muito estranho toda a história de Sukkot. O que tem a ver Sukkot no meio do nada? Tava aí no shiur, não? É? Tava ou não tava? Então vamos lá. Eu posso falar algo? Claro que pode falar. Para mim é porque aí sim Deus mandou. Porque aí vão fazer porque eu falo que tem que ser. Boa, então aí a resposta clássica é se você fizer em Pesach, Pesach é confortável, no hemisfério norte, as pessoas fazem sukkah de qualquer jeito. A pessoa sai de casa, quer ficar lá fora. Então não teria um destaque especial que ele fez porque Deus mandou. Então a gente faz no frio, quando está todo mundo levando para dentro de casa a sua colheita, porque vai começar as chuvas, vai começar o frio, o inverno, e a gente vai lá e sai mostrando que a gente quer fazer a mitzvah como um destaque, que agora a gente está fazendo isso unicamente porque a Hashem mandou. Boa. Fala. Acho que as nuvens tinham ido embora, porque era mérito de Aharon. Boa. E quando foi inaugurar o Mishkan, elas voltaram. Boa. Isso aconteceu quando que elas voltaram? Na segunda entrega Logo depois da segunda entrega. Isso. Então a gente comemora isso fazendo a Sukkot. Boa. Que muito a segunda entrega foi em Yom Kippur. Boa. Boa. Mas a segunda estava. Próxima pergunta. Então, a primeira pergunta, falta um pouco dessa introdução da Torá, aparentemente. Falta uma história. A gente não faz um Hag pela água que eles tinham do poço de Miriam. A gente não faz um Hag pelo maná que tinha. Então, a gente faz um Hag quando é Deus salvou o povo todo. Por exemplo, Hanukkah, Purim, Pesach, ou uma data comemorativa como Shavuot, que nós todos recebemos a Torá. Mas Sukkot não teve algo em especial. É um evento, é um detalhe, não é nenhum evento. É um detalhe de como eles sobreviveram ao longo dos 40 anos, que Deus protegeu eles. Ok? Teve tantos outros milagres, você não faz uma festa pelos sapos que Deus mandou para os egípcios. Ah, mas foi um milagre. Foi, mas você não faz uma festa por isso. Outra pergunta, para a Sukkah ser kasher, você precisa só de 2 paredes e um pouquinho. Se a gente está tentando lembrar os milagres que Hashem fez lá, eles tinham quantas nuvens? 5 pelo menos, né? Então eles tinham uma embaixo, uma em cima. Mais os 4 lados, sim. Mais uma na frente guiando eles. Então eles tinham 7 nuvens. A 7ª a gente não consegue fazer, mas vamos fazer pelo menos a 6. E a Sukkah, ela deveria ser kasher apenas se eu tiver um chão, se eu tiver um teto e se eu tiver as 4 paredes. Mas a Halakha não é assim. A Halakha é que a gente faz
2 paredes e pouquinho já é suficiente. Claro, se eu fizer as 3, se eu fizer as 4, ótimo. Mas ela já é kasher com isso. Então, se eu estou tentando lembrar esse milagre, então eu deveria fazer como foi o milagre. Deu para entender a pergunta? E a última pergunta é muito esquisito. Se alguém fala, hoje não estou afim de rezar. Hoje estou muito cansado. Você está isento de rezar? Poder conversar, não, Conversar é uma reza. Se a pessoa não tem condições, ok? Se a pessoa, Deus nos livre, não tem o braço esquerdo, ele não tem como colocar o tefilim no braço. Ah, estou falando, a pessoa tem condições, ele só não está muito afim ou está meio incomodado. Ele não está isento da mitzvah. A única mitzvah que a gente encontra isso, essa isenção, é na sukkah. Parte integral de cumprir a mitzvah é que você esteja confortável. Se está desconfortável, você está isento da sukkah. Tanto é que você não pode nem fazer uma brachá, eventualmente, quando a chuva está muito forte. Por quê? Como você vai fazer uma brachá no açúcar? Se você está fazendo a mitzvah do açúcar, tá legal? Tá gostoso? Você está embaixo da chuva? Então, inclusive, na primeira noite, você deve esperar até 1, 2 horas para parar a chuva, para você poder cumprir a mitzvah da sua maneira ideal. Não, mas não me importa com a chuva. Sim, mas Deus se importa. Deus se importa que a açúcar seja confortável. Peraí. Que estranho. Nenhuma outra mitzvah eu tenho essa questão do conforto. Se tiver mosquitos, se tiver muito quente, eu posso entrar dentro de casa. Isso não existe em nenhuma outra mitzvah. Por que será que isso acontece nessa mitzvah? Então, vamos começar do início. Porque qual é o evento histórico que trouxe a ideia, trouxe para a gente a sukkah? Então, a Torá coloca para a gente claramente que nós sentamos na sukkah pela sukkot que a gente teve quando a gente saiu do Egito. Quais sukkot? Então, tem duas opiniões. Uma opinião que o povo judeu construiu Sukkot. Eles saíram do Egito. Está escrito que eles saíram da cidade chamada Ramsés. E de Ramsés eles foram para um local chamado Sukkot. Um local chamado Sukkot. A gente tem em Dvarim, e às vezes a Torá se refere a um local. Na verdade, temos em toda a Torá. A Torá se refere a um local devido a um acontecimento que aconteceu, ou inclusive que vai acontecer naquele lugar. Por exemplo, Avraham Avinu deu um nome para aquele lugar, Hashem Ireh, o lugar onde ele foi lá e fez Akedat Yitzhak. Então, aquele lugar se chamou Sukkot. Por que será? Então, a princípio, vamos imaginar, eles chegaram, saíram do Egito. Agora eles vão pernoitar. Então, sem nada. Acreditaram em Deus. Moshe Rabbeinu estava com GPS, só que estava escrito Canadá. Ele foi lá, se confundiu, foi para Canaã. Mas que bom, Canadá seria muito frio. Né? E demorou 40 anos para ele chegar. O GPS. Já dava para ir para o Canadá. Já poderia ter ido e voltado. Ah, como não achou? Eu falei, bom. Vamos para Canaã. E aí, então, a primeira noite, eles chegam de repente, opa, onde vamos dormir? No relento? A gente precisa fazer alguma maneira da gente poder ter minimamente algum tipo de proteção. Quais são as necessidades mais básicas de sobrevivência? Beber água, depois comer, depois abrigo, proteção, um teto para tua cabeça, certo? Paredes. Então, o que acontece? Saímos do Egito, a gente saiu com a matzá. O que significa que a gente saiu com a matzá? Que a gente acreditou em Hashem sem termos aquele... Imagina se Moshe Rabbeinu fala, olha, a gente vai sair, preparem seus pekalach. Eles já saíram com 90 burros de ouro e prata. Quantos burros ia ser necessário para carregar os herrings, sanduíches? Vai que, né? Judeu, quando compra comida antes do furacão, acha... Michel, que mora lá no Miami, que da sinagoga, ele fala, você não imagina como que os supermercados kasher ficam antes do furacão. É um furacão. Vai durar 2 dias, 3 dias. Não, mas eles compram para 6 meses. Vai que aparece uma guerra, Deus nos livre. Hazel Shalom. O trauma generacional é grande. Então, quando se fala de comida, judeu, Baruch Hashem, capricha, compra bastante e tem medo que vai acabar. Então, Moshe Rabbeinu não deu esse aviso prévio. Ele falou que eles iam sair, mas acho que ele não falou exatamente o dia quando eles iam sair. E aí, na hora que eles iam sair, não deu tempo. O que eles pegaram? Só a massa. Eles poderiam ter dito, peraí, vamos pegar uns enlatados, espera aí, não dá pra gente sair. Para onde a gente vai? Quanto tempo vai demorar? Então diz o Pasuk em Yeshayahu, que Lech dechacharai bamidbar, veretz lo zerua, o povo de Israel confiou de olhos fechados
Deus mandou, a gente vai. E mesmo a massa que estava no forno, não vai dar. Espera, deixa eu fazer um pãozinho. Meu filho vai ficar com fome, eu vou deixar ele comer essa bolacha dura? Não, não. Eles confiaram em Moshe e foram. Inclusive, aquela matzá, a primeira matzá, durou 30 dias. O maná só foi começar a cair depois. Essa primeira matzá, ela durou milagrosamente. Então, o primeiro milagre que a gente comemora, que é o Pesach, que a gente come a matzá, etc., a gente celebra a fé que nós tivemos em relação à necessidade básica, que é alimentação. Inclui água também. Pero não tinha muito que pegar tampoco. Ah, Não tinha muita coisa que pegar. se eles puderam pegar todas as joias dos egípcios, eles poderiam pegar também comida. Dos egípcios. Dos egípcios, Porque se fosse. nas casas dos escravos não creio que tinha. Dos egípcios, não, na verdade era deles, porque eles foram escravizados por tantos anos, eles tinham todo o direito de receber o seu salário minimamente. Então, na verdade, pensa que a gente celebra a necessidade básica em relação à alimentação. O que a gente precisa celebrar agora? Celebrar a necessidade básica chamada proteção, um abrigo, como você falou. Só que vem aquilo que você falou. Chachamim não, a Torá viu e falou, se você fizer uma açúcar no verão, ou quando está agradável em Pesach, melhor que verão, na primavera, você não vai estar agradecendo a Deus pelo milagre que ele fez, das proteção, da açúcar, etc. Você já está saindo de qualquer jeito. Você não demonstra a fé quando você sai na açúcar, quando está cômodo. Você vai demonstrar a fé quando você vai sair, quando justamente acabou esse momento de verão, de estar na açúcar de qualquer jeito. Então esse é o motivo, essa é a história da açúcar. E a Gemara traz para a gente que na primeira noite eles foram lá e fizeram sukkot. Depois disso, Deus foi lá e deu para eles as nuvens de proteção. O que significa isso? Que nós celebramos duas coisas. A gente celebra a fé que nossos antepassados tiveram. E eles saíram de olhos fechados. E eles construíram aquilo que eles tinham. Fizeram açúcar com aquilo que eles tinham. E a gente celebra o presente que a Hashem nos deu na recíproca, dizendo, olha, vocês confiaram em mim, então eu vou dar para vocês Sukkot. Então, o que a gente celebra em Sukkot, são duas coisas. A gente lembra da fé total e absoluta que eles apostaram em Deus de sair sem abrigo, e a gente celebra como Deus respondeu para a gente, dando para a gente o máximo de proteção. E como Deus respondeu? Ele não respondeu apenas como foi com o maná. Não deu simplesmente uma comida. Ele deu uma comida que era milagrosa. Ele deu uma comida que tinha qualquer sabor. Quando ele foi dar as nuvens, ele poderia simplesmente conseguir para eles algum tipo de tendas temporárias. Não, Deus fez as nuvens, que elas lavavam as roupas deles. A nuvem da frente guiava. Ela tinha aqui deixava o lugar climatizado. Era uma coisa fora do comum. Eles estavam dentro da açúcar de Deus. Eles tinham como se fosse um submarino. Você consegue ter oxigênio embaixo do oceano. Hashem pegou um pedaço dos céus e colocou aqui na terra, chamada açúcar, chamada as nuvens da glória. Então Hashem, quando ele respondeu para o nosso povo, ele respondeu com abundância. E quando você responde com abundância, você não vai dar simplesmente o necessário, o mínimo necessário. Você vai dar o melhor. Então aqui tem um detalhe importante de Sukkot. Em Sukkot a gente não celebra apenas um evento. A gente celebra a fé que nossos antepassados tiveram para algo que era vital, que é o abrigo. E mais ainda, a gente celebra como Deus ele nos tratou com um carinho fora do comum. Quando você pega uma criança para trocar a fralda, se você é um funcionário, você pega a criança, troca a fralda. Se é o seu filho, você levanta, dá um beijinho antes, dá um beijinho depois. Por que o beijinho? É teu filho. Hashem, quando ele fez para a gente as nuvens, ele fez com todo carinho. Ele fez muito além do que precisava. Então diz a festa de Sukkot para você, apesar que eu mandei você sair numa época onde é mais difícil para destacar que você está saindo pela mitzvah, mas uma vez que você está lá fazendo a mitzvah, eu quero que você esteja com conforto. Se tiver mosquitos, já não tem mais mitzvah. Se tiver chuva, já não tem mais mitzvah. Claro que é um rigor você ficar e mostrar que você gosta da açúcar e quer ficar de qualquer jeito. Mas a essência da açúcar é, você tem que estar confortável. Para lembrar a recíproca divina, que Hashem, ele deu para a gente o conforto máximo. E esse é um dos motivos que a gente celebra. Por que Sukkot está escrito Vesamachta bechagecha? A alegria vem de uma coisa inesperada. Um dos tipos de alegria, pelo menos, tem a alegria do dia a dia,
Mas quando você fica, você explode de alegria é quando você teve uma notícia completamente inesperada. Alguma coisa que você já tinha desistido e de repente, bum, acontece um milagre. Então, esse é o que é, isso é o que a gente celebra em Sukkot. E o motivo das três paredes, o Zohar explica, na verdade, que a ideia é daquele famoso abraço. Todo ano a gente fala do abraço. Um abraço, na verdade, você consegue fazer ele, quando você abraça uma pessoa, você tem como chama essa parte? O bíceps, tá certo? Depois você tem a segunda parte do braço e mais o tefar, que é a mão. Então, uma das ideias, porque a gente é suficiente essas três paredes, é porque realmente esse simboliza o abraço de Hashem, o carinho extra que Hashem teve conosco. E quando que ele mostra para a gente esse carinho? Ainda durante os dias de julgamento. O julgamento ainda não acabou. Ele vai terminar em Hoshana Rabbah. Mas dentro do julgamento, se o juiz é teu pai, ele vai mostrar para você carinho e vai te favorecer. Então, Hashem ele fez dessa forma que tudo calha. Ela calha em relação ao clima do ano, que, aliás, é curioso que ela é exatamente o oposto no calendário. Vamos imaginar o calendário redondo. O exato oposto do Pesach é, no outro extremo, você vai ter o Sukkot 6 meses depois, exatamente, dia 15 de Nissan para dia 15 de Tishrei. Na verdade está se equilibrando com o outro, digamos assim. Um a gente celebra o nosso alimento, o outro a gente celebra o nosso abrigo, que são as duas necessidades básicas que a Hashem forneceu para a gente. E, basicamente, lembrar de que tudo isso tá para lembrar a gente de que não só quando saímos de Mitzrayim, Hashem forneceu para a gente toda a proteção e etc., mas hoje, o fato que eu tenho um teto na minha cabeça, o fato que eu tenho onde dormir, o fato que eu tenho onde comer, tudo isso eu preciso apreciar. A famosa história, talvez das mais conhecidas de, sim, dizem em nome do Rabino, né? Mas quando o cara veio reclamar que a casa dele era pequena, o Rabino mandou colocar o cabrito, colocar as galinhas, etc. Depois mandou tirar. E assim ele aprendeu que a casa dele já era grande o suficiente. Você passa 6, 7 dias, 8 dias fora de casa, comendo açúcar, você começa a apreciar que a nossa vida, na verdade, ela parece ser estável, mas na verdade ela é instável. Na nossa cabeça não temos nada. A gente tem o schar, que ele é aberto ao relento, ele é frágil, mas isso permite a gente olhar para o céu, olhar para as estrelas e ver que, na verdade, nós temos a máxima segurança, que é a Kadosh Baruch Hu. Nossa segurança não é as paredes, não é o concreto, não é o segurança que está na porta do meu prédio, não é nada disso. A minha segurança é a Kadosh Baruch Hu. Essa fé que nossos antepassados demonstraram quando eles saíram de Mitzrayim, e eles falaram, a gente vai sair sem nada na mão, sem ter garantia nenhuma de nada, isso é o que a gente precisa reforçar, e essa é a nossa alegria. Enquanto você se apoia naquilo que é material, a alegria tua é temporária. A tua segurança é temporária. Você se engana achando que você tem uma segurança. Quando você se apoia em Akadosh Baruch Hu, vem Sukkot e lembra pra gente, nós, por nós mesmos, somos instáveis. Como alguém que ele é um anão. Mas esse anão está nas costas dos gigantes. Então ele consegue alcançar muito mais alto. Eu não sou ninguém. Eu, por mim, não tenho segurança nenhuma. Mas, quando eu estou amparado com a Kadosh Baruch Hu, eu sei que eu estou seguro em absoluto. Essa emuná a gente precisa exercer nos dias de Sukkot. La ciudad se llamaba Sukkot. Aquela cidade chamava Sukkot, provavelmente pelo evento que aconteceu, no, que eles derem construíram. Então, na verdade, tem um outro lugar que está escrito antes que Yaakov Avinu ele foi para Sukkot, porque lá ele tinha construído cabanas quando ele estava fugindo quando ele estava saindo do Lavan, ele foi em direção ao irmão dele, então ele pro rebanho dele ele fez Sukkot. Então lá também é um lugar chamado Sukkot. Não necessariamente não é o mesmo lugar, porque eles estavam em localizações diferentes. A Torá muitas vezes dá um nome a um local devido a um acontecimento que teve naquele lugar. Eram os egípcios que fizeram uma cidade chamada Sukkot. Provavelmente não. Provavelmente não. Tá certo. Ok, bom dia a todos. Chico e a Rabino.